Vou pôr só o foninho de ouvido. Tá. Bom, então nós vamos iniciar aí a nossa aula de arte de hoje com a apresentação dos seminários, né, sobre os artistas do modernismo. Então, vamos iniciar aí pelo aluno Matheus, que ele vai falar aí a respeito da Tarsila do Amaral, e ele já está aí compartilhando a tela conosco. Então, vamos lá, passo a palavra para você, Matheus. Pode começar a sua apresentação. Então, eu escolhi a Tarsila do Amaral e eu comecei primeiro falando da vida pessoal dela. Aí, a origem dela, ela era de família rica e tradicionalista. Eles tinham uma boa condição de vida, investiram muito na educação dela. Eles também investiram muito na cultura dela. Eles, como que eu posso explicar? Também faziam questão dela ir pra fora por causa da condição financeira dela. Ela nasceu em 1900, deixa eu lembrar, 1868. Ela passou a infância na fazenda da família, interior de São Paulo, em Capivari. Aí ela estudou no Colégio Sion, em São Paulo, era um colégio de freiras. E esse é o início dela. Aí a vida pessoal dela. Ela teve o primeiro casamento dela com o André Teixeira Pinto, que é a segunda imagem, que era primo dela. Aí depois, em 1926, ela casa com o Oswaldo de Andrade. E com o Oswaldo, ela teve uma filha. Aí, em 1930, foi a queda do café, que foi quando a família entrou em crise e tudo mais, que eles perderam o dinheiro, que eles não tinham mais todo esse poder requisitivo. E foi quando ela começou a ser conservadora na Pinacoteca. Só que aí, em 1930, ela foi impedida pela ditadura militar, por causa de Getúlio Vargas. E ela se casa com Osório César e se muda para a União Soviética e se envolve na política. Ela entra no partido de esquerda daquela época. Uma curiosidade é que naquela época as mulheres não tinham, tipo assim, a condição de separar do marido. Não era uma coisa muito bem vista. Só que pelo poder, tipo, de social da família, porque eles eram ricos e tradicionalistas, tipo, tinham um nome grande, o pai dela conseguiu fazer a separação dela com o André. Aí, carreira artística. O primeiro, ela faz a primeira pintura em 1904, com 16 anos, faz a decoração de Jesus no Colégio Sion. Em seguida, ela começa a fazer trabalhos com William Zadig, em 1916, que ela faz esculturas com barro. Essa aí é o Anjo. Aí, em 1923, ela começou a trabalhar com Pedro Alexandrino em um curso de natureza morta. O quadro dela foi Natureza Morta e Relógios, e foi lá que ela conheceu Anita Malfatti, que também cursava com ela. Em seguida, a Tarsila se envolve na arte moderna. A arte moderna aconteceu de 11 a 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. A Tarsila estava, nessa época, em Paris, mas ela acompanhou tudo de lá, mesmo não podendo participar. Quando ela volta para o Brasil, ela se junta ao grupo dos Cinco, que compunha Anita Malfatti, que ela já conhecia, Menotti Del Pitia, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. O Mário e o Oswaldo eram irmãos. E o Oswaldo foi com quem ela tinha relacionamentos afetivos. Aí aqui tem a imagem de como foi o pôster da arte moderna. Aí depois ela se envolve no movimento do pau-brasil, de 1924 a 27, com o Oswaldo, né? E o Mário de Andrade, a Blaise Cendras, o Godofredo Silva Tales e Olivia Guedes Penteado. As pinturas elas enchiam o Brasil de muita cor, que ela se encantou muito com a parte das casas e da cultura brasileira quando foi para Minas. E elas tratavam muito a parte da cultura, das casas, de como eles viviam. As pessoas da época têm o Morro da Favela, que é a última pintura. O Modelo de Frutas, que é a primeira, onde está num barco vendendo frutas. E o Paisagem do Touro, que é aquela que tá as casas e o touro.
Aí ela começa a mexer com a antropofagia, que ela se casa com Oswaldo de Andrade novamente em 1926. Aí ela presenteia ele com o quadro do Abapuru em 1928, que foi quando eles começaram o movimento antropágico. A origem do Abapuru é do Tupi-Guarani, que aba significa homem e puru significa comer. E ela descreve o quadro sendo uma coisa do subconsciente dela, de histórias quando ela era criança e na infância dela. Aí, nesse momento, ela e o marido criam um movimento artístico e literário antropofagia, que tinha como proposta assimilar outras culturas, porém não copiá-las, que era uma coisa que era para ser brasileira. E aí ela entra na fase social, em 1933, que ela pinta os operários retratando o esforço dos homens e das mulheres, principalmente das crianças e das mulheres, que eram muito exploradas naquela época. E ela vê tudo aquilo e retrata nessa obra que ela queria demonstrar tudo aquilo que estava acontecendo naquela época. Porque eles trabalhavam, de todo aquele esforço, não tinha nenhum direito, e ela se sentiu muito tocada por isso. E o final da carreira dela, os últimos anos de vida dela não foram fáceis. Tanto por causa tipo, da família perder todo o seu dinheiro, não ter todo aquele poder que ela tinha. Porque a infância dela tipo, foi muito boa, ela tinha tudo do bom do melhor, sempre viajou bastante. Tudo que ela concluiu os estudos dela lá na Europa, na Espanha. E aí, em 1975, ela submeteu-se a uma cirurgia devido a dores muito fortes que tinha na coluna, e ela teve um erro médico que deixa ela sem poder andar. Em 1966, a Tesla ela perde a única filha que morre de um ataque de diabetes, o que deixou ela desesperada e deprimida. A partir disso, ela encontra na religião, mais precisamente no espiritismo, um consolo e torna doadora do que arrecadava com suas obras para uma instituição de caridade administrada por Chico Xavier, de quem Tesla se torna amiga. Então, tipo, resumindo no final dela, ela perdeu a filha, né? Ela ficou deprimida. Ela ficou meio que sem rumo, só que ela encontra, tipo, um caminho no espiritismo. Ela se autoconsola à base disso. Ela tem toda aquela parte de ser tocada pela religião, tanto que ela começa a trabalhar. E mesmo não tendo aquela condição de vida que ela tinha antigamente, ela continua doando ainda uma parte do que ela ganhava. E aí acaba aí a minha apresentação da Tarsila. Exatamente. Não tira, Matheus, não tira. Ah, Deixa aí mais um pouquinho que agora eu vou dar o feedback, tá. tá? Bem, vamos então por partes, tá? Tudo que o Matheus falou está extremamente coerente. Tem algumas ressalvinhas, algumas coisinhas que eu quero colocar a mais, tá? Então vamos lá. Matheus, passa aí o primeiro slide. Conforme for passando os slides dele, eu vou exemplificando para vocês, tá? Então, assim, excelente trabalho, excelente apresentação, Matheus, estava impecável. É exatamente isso que eu queria, tá? Objetividade, né? E explicou corretamente. Então, a Tarsila, gente, ela era filha, né? O avô era chamado de rei do café, o pai era chamado de barão do café, então ela tinha assim, um poder aquisitivo gigantesco para ela. Contanto que essa casinha dela em Capivari está se transformando em um museu, né, em memória da Tarsila. Espero que logo eles inaugurem para o público. Né? Ainda não foi inaugurado para o público, mas será aberto a visitações logo, logo. Ela se casa, então, com esse primo, não por amor. Né? O Matheus, ele falou de uma forma mais assim, digamos assim, por cima, né? Mas vamos falar um pouquinho mais a fundo agora sobre esse problema. Se a família tinha um poder aquisitivo muito grande e o pai tinha medo de que isso caísse em mãos erradas, que esse dinheiro ficasse em mãos erradas. Então o pai a obriga, com 16 anos, a se casar com o André Teixeira Pinto, que era o primo, para que a herança ficasse ali na família. Essa foi a ideia do pai. Então ela fica casada, né, com este primo, porém não existia amor, gente, era primo, não era amor de marido e mulher entre eles. E ela resolve se separar. Vocês viram que o Matheus, ele fala, né, a respeito
da questão de não ser possível se separar, mas o pai consegue fazer a separação. Só que isso, ela toma coragem e fica lá. E aí, para não ficar mal vista pela sociedade, porque ter uma filha separada, naquela época, era um horror, né? Era um escândalo. Então, o pai acaba, né? Primeiro ele briga, lógico e tal, mas ele acaba mandando ela para estudar na Europa, né? Como uma forma de esperar tudo aquilo se amenizar e ele também correr atrás da possibilidade de divórcio, porque em alguns países, né, vizinhos já era possível haver o divórcio e no Brasil ainda não. Então, enquanto o pai está aí atrás dessas possibilidades, ele então resolve mandar ela embora. Por quê? Ah, vai ficar aqui no Brasil? Então vai ser chamada de o quê? De rapariga, de mulher da vida, porque separou. Né? Mulher era muito mal vista nessa questão naquela época. Tem gente corajosa, pessoa enfrentar a família, que a obrigou a casar, né, nova, ela se casa com 16, e aí logo, né, pouco tempo depois ela se separa. Nova, ter essa coragem, não eram todas que tinham essa coragem. A maioria ficaria ali quietinha, casadinha a vida toda. Né? Então ela já era à frente do seu tempo nesse sentido. E aí sim, em 1926, ela casa-se com Oswald de Andrade, aí sim por amor. Bem, arte da vida pessoal, né? Agora pode passar, Matheus. Aqui nós vamos ver aí a parte da carreira artística. Queria que vocês prestassem atenção num detalhe. Olha só essa obra. Essa obra ela é bem mais tradicional, não é? Essa obra Sagrado Coração de Jesus. Então, muita gente tem a ideia errada de que o artista do modernismo, ele não sabe pintar de forma tradicional. Mas, na verdade, sim, eles faziam curso, eles sabiam pintar da forma tradicional, porém eles queriam pintar de uma forma diferenciada. Então, essa obra, Sagrado Coração de Jesus, ela é do início da carreira artística dela, enquanto ela está ali estudando o tradicional, o academicismo na arte. Continuando, Matheus. Já na parte da escultura, ela já arrisca aí um pouquinho de ousadia, um pouquinho de modernismo, mas ainda está no modelo tradicional. Pode continuar. E chega realmente a época que ela estuda aí com o Pedro Alexandrino, em que ela tinha, né, como colega de curso a Anita Malfatti, e que aí sim, olhem lá, traços de qual movimento artístico europeu eu estou vendo nessa obra. Claro. É o modernismo? Então, mas qual dos movimentos artísticos do modernismo? Lembra que tinha expressionismo, cubismo, abstracionismo? Ah, vai ser o cubismo, né? Isso, olha lá, nós temos uma natureza morta, né? Olha só, nós temos a garrafinha aqui, relógios, a própria toalha da mesa. Então, o gênero natureza morta é quando eu coloco objetos, objetos, ou seres inanimados, como por exemplo ali, o vaso de flor, que era um ser vivo, mas eu tirei uma cesta de frutas e tal. Então, esse é o gênero da natureza morta. Ela pinta uma natureza morta, porém ela pinta no estilo cubista, ou seja, ela já está se envolvendo com as vanguardas modernistas do século XX. Pode passar, Matheus. Aí, lembrando que eu já falei disso em aulas anteriores, ela não participa
ela não estava, né, aqui na semana de 11 a 18 de fevereiro de 1922. Então, ela não estava aqui na Semana de Arte Moderna, porém ela participou de toda a organização através de contatos com os modernistas. Aí, quando ela volta para o Brasil, aí sim, né, ela se envolve com os modernistas, ela entra para o grupo dos cinco, né, e realmente atua de uma maneira assim, bem representativa e traz à tona aí toda a força do modernismo para o Brasil. Continuando. Ela teve fases, então. Vocês viram que antes ela seguiu o academicismo, ela seguiu aquela arte realista, depois ela entra em contato com as vanguardas europeias, e quando ela volta para o Brasil, ela passa por 3 fases da sua pintura. A fase pau-brasil, a fase antropofágica e a fase social. A fase pau-brasil é essa, de 24 a 27, em que ela se junta aí no grupo dos 5, e ela faz uma viagem por Minas, e aí ela vê aquelas casinhas históricas, todas coloridinhas, né? Aquela arquitetura simples, porém cheia de vida, né? Paisagens maravilhosas de Minas, de serra, de montanhas, e ela quer trazer isso para as suas obras. Ela quer retratar o povo brasileiro, né? As paisagens brasileiras. Porém, se vocês repararem, olha só, reparem nas árvores, por exemplo. Se vocês repararem nos detalhes das casinhas, nas árvores, essa fase ao Brasil, ela é extremamente influenciada pelo cubismo. Então, praticamente todas as obras dessa fase, elas são bem estilizadas com traços cubistas. Então, a fase para o Brasil, ela retrata paisagens e o povo brasileiro, porém com traços cubistas. Bom? Agora continuando. Nas praças e dobradouros públicos da cidade. Aí vem a fase antropofágica. A fase antropofágica, se a gente for analisar ela mais concretamente, ela continua querendo retratar cultura brasileira, as lendas brasileiras, como o Urutu, aqui o Ovo, né? As lendas brasileiras e tudo mais. E ela começa a retratar isso nas suas obras, porém vocês podem ver que tem um pouquinho de surrealismo já. Tem. Né? Já tem aí um pouco de surreal, já é a parte do Abapuru, aquele corpo grande com a cabecinha pequena. Então ela já traz aí um pouquinho de surrealismo para as suas obras. Continua retratando seres, continua retratando personagens do folclore brasileiro, as cores fortes e brancas que para ela representavam o Brasil, só que de uma forma mais surreal. Já não é tão cubista como a fase anterior, tá? E aí é nessa fase que realmente o Brasil é reconhecido mundialmente pelo modernismo brasileiro, tá? Aí continuando. E depois de 1933, tanto ela como aí o Cândido Portinari, que aí já começa a fazer sucesso nessa fase, vem a fase social do modernismo, em que eles querem realizar críticas aos problemas sociais. Se vocês repararem nas lives do Dória, ela fica lá no Palácio do Governo de São Paulo, atrás, né, tem aí a obra Operários, ela fica lá, no Palácio do Bandeirantes, né, lá em São Paulo, onde eles fazem as lives lá para falar da contenção do coronavírus. Então, tipo assim, nem liga para o pessoal que está na frente, liga para o que está atrás, liga lá para os detalhes das obras, aí vocês vão ver a obra original lá na parede, tá bom? Essa Operários da Tarsila. Essa obra
nada mais é do que ela mostrar aí o amontoado de gente, né, que ficava na entrada ou na saída das fábricas, né, e ela queria mostrar também o quê? A miscigenação do povo brasileiro. Olha aqui, nós temos negros, nós temos mulatos, nós temos amarelos, que são japonesinhos aqui, nós temos descendentes de italiano. Ela faz um autorretrato dela, ela está aqui no meio também, tá? Então, assim, ela cria vários personagens, né, ali, e ela coloca ali os rostos para mostrar a miscigenação do povo brasileiro, tá? Bom, pode passar? E aí, é claro, ela tem um fim de carreira bem difícil. Ela passa, ó, uma pessoa que de criança até a sua mocidade só usava vestidos vindos de Paris, não eram vestidos feitos no Brasil, chega a ponto de passar fome, chega a ponto de ter que trabalhar realmente para viver, porque, como o Matheus falou, né, foi aquela queda do café da década de 30, decorrente da crise de 1929, lá dos Estados Unidos. Né? Então, ela vem essa crise fortíssima, a Grande Depressão de 29, ela vai repercutir aqui na economia brasileira e os grandes barões do café, os grandes fazendeiros da época, perdem toda a sua fortuna. Então, no caso da família da Tarsila também, eles passaram por toda essa dificuldade e ela perde tudo. Aí ela passa a viver realmente da sua arte, mas nem sempre conseguiu se manter, conseguiu, né, ter aquele padrão de vida. Isso já a abalou. Você imagina, a pessoa riquíssima, sempre teve tudo na vida, de repente tem que trabalhar para comer, para se alimentar, senão vai passar fome. Já foi um abalo emocional. Mas aí, principalmente de 65 em diante, é que ela sofre as grandes quedas, né? Que é 65. Ela faz uma cirurgia na coluna, há um erro médico e ela passa a andar de cadeira de rodas, ela não consegue andar mais. E 66, ó, no ano seguinte, ela perde a sua única filha. Né? Então, ela acaba que ela sofre muito, né, entra em depressão, e ela só consegue superar aí essa depressão profunda que ela fica através da religião. Tá? Então, o finalzinho dela é um pouco triste, sim. Hoje em dia, reconhecida no mundo todo, tem a sobrinha dela, a Tarsilinha, a sobrinha dela se chama Tarsilinha do Amaral. Né? A sobrinha neta, né, gente? A sobrinha neta Tarsilinha agora está fazendo um longa-metragem de animação das obras dela. Então vai ser assim maravilhoso quando lançar, já está previsto o lançamento, vai ser logo. Então, assim, ela representou muito bem as cores, a cultura brasileira, o folclore brasileiro, ela faz artista, ela faz seres imaginários, né, nas suas obras, sempre com muita cor, com muito estilo. Ela olhava a paisagem normal e ela estilizava aquela paisagem com uma facilidade muito grande. Por isso que ela é, né, esse grande nome aí da arte brasileira, tá? Bom, esse é o feedback. Muito bem, Matheus. Parabéns. E agora eu quero saber quem vai ser o próximo. O meu é sobre Oswaldo Goethe. E eu fiz alguns slides falando sobre a vida dele e coloquei algumas artes e umas exposições individuais que ele fez. É que Oswaldo Goethe foi um filho de um cientista suíço chamado Emílio Augusto Goethe. Com apenas 1 ano de idade, muda-se com a família para Belém, Pará, onde vivia até 1905. Aos 20 anos, ingressa no curso de engenharia da Escola Politécnica em Zurique, mas não o conclui. Em 1917, matricula-se na Escola de Artes et Métiers, Escola de Artes e Ofícios, em Gênebra, porém, abandona o curso por julgá-lo demasiado acadêmico.
Em 1919, fixa-se no Rio de Janeiro e passa a trabalhar como ilustrador para revistas para todos, Leitura para Todos e Ilustração Brasileira. 2 anos depois, realiza sua primeira individual no Brasil, no saguão do Liceu de Artes e Ofícios. Em 1923, conhece Ricardo Vampi, que o inicia na xilogravura. Aí aqui está algumas exposições individuais que ele fez. Suíça, Rio de Janeiro, Belém, São Paulo, França e Santiago, no Chile. E aqui eu coloquei algumas obras dele e um pouco de uma explicação da obra dele. Caminho Abandonado, mestre de imaginário trágico e pessimista, Welsh torna-se com os anos um lírico expressionista. As vielas escuras com as marcas do abandono e os sinais de forte presença de morte serão abordadas várias vezes, refletindo sempre um sentimento de ruína. Inúmeros outros caminhos sem saída apresentarão reflexos de um eu atormentado. E ele usa muito nas artes dele xilogravura, que eu acho que é feito em madeira. Isso. Aqui, ó, a chegada do barco, que a técnica utilizada para produzir foi xilogravura. E a guerra, que foi feita em carvão sobre o papel. Eu Volta fiz de novo, não sai ainda não, tá, Ana Júlia? Volta tá. de novo. Igual Tinha que botar no último já? Não, coloca no primeiro mesmo. Coloca no primeiro, que aí agora eu vou dando feedback, tá? Igual foi do Matheus. Bem, o Oswald de God, ele cai em vários vestibulares, inclusive bastante no Enem, e muita gente erra. Por quê? Vocês viram que a Ana Júlia fala que ele faz as técnicas de xilogravura, contanto que ele é um dos primeiros artistas a utilizar para produzir quadros xilogravura colorida, né? Então, ele traz essa técnica para o Brasil, né, de xilogravura colorida, porque existia a técnica de xilogravura no Brasil, mas sempre, né, em preto. E aí ele traz a técnica do colorido também. Pode passar, Ana. Ele é suíço, mas ele é naturalizado brasileiro porque ele vem para cá com um aninho, né, de idade. E aí ele desenvolve, né, toda a sua obra, né, praticamente toda a sua obra aqui no Brasil. Só que ele viajava, é claro, muito, realizando exposições e realizando cursos. Nem sempre concluídos, porque ele começava um curso, se ele achava que era tradicional demais, ele abandonava, né? Como vocês podem ver esse curso aí, por exemplo, né, da Escola de Belas Artes e Ofícios lá de Genebra, que ele abandona porque ele achou o curso extremamente acadêmico, extremamente tradicionalista, e aí ele quer modificar, quer mudar. Quer falar alguma coisa, Ana? Não, pode continuar a sua explicação. Tá. Tá bom. Tem um somzinho. Aí, continuando, Ana, pode passar. Em 1989, não, desse aqui mesmo. Aí sim, ele fixa, né, a sua moradia no Rio de Janeiro e passa a trabalhar como ilustrador de revistas. Quando ele passa a trabalhar como ilustrador, é aí que ele desenvolve mesmo a sua paixão pelo trabalho com a xilogravura. Todos vocês sabem o que é uma xilogravura? Ou eu preciso explicar o processo? Eu acho que eu sei. E aí, Pode então, eu explicar. vou falar assim bem rapidinho. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês pesquisem depois da nossa aula, tá? Então, olha, a xilogravura nada mais é de uma matriz. A xilogravura é uma matriz de madeira. Então, o artista pega uma plaquinha de madeira, ele vai esculpir o seu desenho nessa matriz de madeira. Aí depois ele vai passar tinta sobre aquele desenho que ele esculpiu, papel em cima.
A hora que ele abre, que ele tira, vai estar ali o desenho dele. Praticamente igual à nossa capa de caderno do ano passado. Lembra que nós fizemos, né? A imitação de xilogravura com aquelas letrinhas arte. Então, ele desenvolve essas técnicas de xilografia. Ah, mas e para fazer colorido? Como ele desenvolveu, como ele trouxe para o Brasil. Para fazer o colorido, ele fazia várias matrizes. Então, esse pedacinho eu quero em azul. Então, aqui ele fazia uma matriz com aquela parte em azul, em alto relevo, para fazer só aquela cor. Aí ele fazia, esse outro pedaço eu quero em vermelho. Então, ele fazia duas matrizes, uma em azul, outra em vermelho. E assim ele conseguia prensar, né, imprimir ali, colorido. Então, ele passava, tirava a parte azul do papel. Depois ele trocava de matriz, colocava a parte de gravura. Pode passar, Ana. Algumas exposições Pode passar, Alexa. Essas são as exposições. Vocês podem ver que ele faz tanto no Chile, no Rio de Janeiro, no Pará. Mas agora eu quero para aqui, né? A minha análise, meu feedback sobre o Oswald Gold é nessa parte aqui. Por que caiu e sempre cai em vestibulares e as pessoas erram? Porque vocês vão reparar que as obras de arte dele são meio sombrias. Elas são obras expressionistas. Tá? Expressionistas. Lembra que no ano passado nós vimos que expressionismo era expressar sentimentos e emoções. Só que o que acontece? Como as obras dele são extremamente sombrias, algumas até demais, tem muita gente que confunde as obras dele com o surrealismo. E aí que erra, é aí que perde ponto em vestibulares e tal. Então, ele é expressionista. Olha só até a parte escrita dele como é expressionista. Né? Olha só o imaginário dele sobre essa obra do Caminho Abandonado. As vielas escuras com as marcas do abandono e os sinais de forte presença da morte serão abordados várias vezes, refletindo sempre um sentido de ruína. Inúmeros outros caminhos sem saída apresentarão reflexos de um eu atormentado. Ou seja, totalmente expressionista. Aí agora, quer ver? Nós vamos conferir nas outras obras que a Ana vai passar. Pode passar, Ana. Onde está o expressionismo ali? Olha só. Chegada do barco. Beleza. Uma chegada do barco. Seria algo expressionista? Depende. Tem dúvida. Esse carinha, ele está pulando para descer normalmente ou ele está se jogando para a morte? Não? Então, olha aí o duplo sentido, a questão do... Parece que tá tipo que suicidando. Aí, na próxima, pode passar, Ana. Olha essa outra. Essa outra não tem um pouquinho assim que lembra o surrealismo? Sim. Né? Esse cara saindo do buraco. Parece que ele tá afundando, na verdade. Isso. Não dá uma leve impressão de surrealismo? É a hora que a pessoa erra na prova. Aí a pessoa vai lá, marca que ele é surrealista. E, na verdade, não. É o expressionismo, olha lá. Ele quer expressar o terror da guerra, né? Através, aí, nesse caso, não é a xilogravura, né? Nesse caso, é carvão sobre papel, tá? Carvão e conter, que é como se fosse uma caneta sobre o papel. Então, olha só, gente. Pode entregar. Tá, obrigada. Não. Então, ele é expressionista. Nunca se esqueçam. Ele é expressionista e ele ficou super famoso pelas suas xilogravuras, tanto em preto e branco como em colorido. Tá bom? Então, vamos finalizar a nossa aula por aqui.